Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua família. Estaremos meditando hoje no seguinte tema: o Vale de Ossos Secos. O texto bíblico é Ezequiel, capítulo 37, versos de 1 a 12, onde lemos assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas ainda não havia espírito. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. E receberam vida e se puseram em pé. Era um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram, e nossa esperança se desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Maravilhoso e belo texto, não é isso? Mas, amados, o profeta Ezequiel viveu 6 séculos antes de Cristo. A visão que ele tinha do povo israelita era de morte e desespero, sentimento de derrota, sentimento de que a vida tinha perdido todo o interesse e seu valor. Havia um completo desencanto. O povo de Israel fora escravizado e exilado. Eles estavam na terra dos babilônios e por lá ficaram por cerca de 70 anos. Assim, estavam profundamente angustiados, desanimados, frustrados, desiludidos e pior do que isso, eles estavam desesperançados. Não havia esperança para eles. Foi nessa situação que Deus convoca Ezequiel para profetizar de forma estranha e metafórica. Profetizar a ossos secos. O primeiro versículo diz: Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para fora, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Meus amados, muitas das vezes Deus também vai fazer isso com você e comigo. Deus vai nos levar para fora do nosso mundinho particular, da nossa rotina, vai nos levar para fora da nossa zona de conforto, para aprendermos alguma coisa. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Um lugar cheio de ossos, lembra o quê? Um lugar cheio de ossos é um cemitério, não é isso? Então, o Senhor vem e faz isso com o profeta. O povo estava desanimado. Então Deus levou o profeta a um lugar onde havia morte. Deus levou Ezequiel a um cemitério, porque tinha gente sofrendo. Existiam pessoas com necessidades. Às vezes Deus vai te levar a um lugar diferente também, porque você pensa que só você tem problemas e ninguém mais. Deus nos deu, amados, condições de vida, nos deu uma vida boa, mas nos esquecemos que pessoas que estão sofrendo ao nosso lado estão aí aos borbotões.
Se você ficar pensando somente em você, não verá o que os outros precisam. O segundo versículo vai dizer o seguinte: e me fez passar em volta deles, em volta dos ossos, né? E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Amados, hoje estamos em igrejas, com belas roupas, alguns com carro, temos ministérios, cargos, funções, alguns são levitas, cantores, cantoras, instrumentistas, líderes de departamentos, líderes de células, mas, às vezes, nossos ossos também estão secos. Primeiro, Deus levou Ezequiel ao vale e ele viu. Depois o fez andar ao redor dos ossos. Amados, não basta ver, tem que andar. Deus fez Ezequiel ver, depois andar. Se você for e andar, então você vai levar o quê? Vai levar esperança. Esperança para o mundo ao seu redor. Segundo, Deus mandou Ezequiel falar. Ele promete colocar nervos, carne, pele e espírito sobre os ossos secos. Meus amados, meu querido, minha querida, fale para os ossos secos que Jesus Cristo pode transformar vidas. Olha aí o nosso canal. Olha como é importante essa divulgação. Eu tenho observado que alguns têm feito isso, mas alguns não. Estão meio apáticos, estão meio desanimados. Então, levante-se daí e vamos trabalhar para o Senhor. Ou vamos levar a vida cristã a sério, ou seremos pessoas cada vez mais pobres, mais doentes, mais depressivas e mais miseráveis. Os vales estão aí, cheios de ossos secos. Tem gente que está no meio de um cemitério e nem se toca. Por quê? Porque não anda, não vê e não fala do amor de Cristo. O terceiro versículo vai nos lembrar o seguinte: e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Por que Deus pergunta? Porventura ele não sabe? Porque ele precisa da opinião humana. A resposta de Ezequiel foi essa: só tu sabes, Senhor. Deus sabe das condições em que hoje as pessoas se encontram. Deus sabe das suas condições. Ele sabe das condições dos ossos secos, sem vida, sem esperanças e sem expectativas, sufocadas pela opressão que hoje é muito comum em nossos dias. E a palavra santa continua no versículo 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso mesmo, ouvi, e não somente escutai. Vemos aqui, amados, uma convocação a pessoas sem vida, um grito de ânimo. É preciso ouvir, porém, mergulhados e afogados em nossas ambições, não podemos ouvir o chamado de Deus. Quem vive de forma distorcida a verdade do Evangelho, na verdade não vive. O verdadeiro Evangelho é isso, é vivência. O versículo 7 vai dizer o seguinte: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada um ao seu osso, chegando um osso ao outro osso. O primeiro sinal do profeta, o primeiro sinal maravilhoso dessa profecia do Senhor é o barulho dos ossos batendo. Isso lembra o quê? Lembra movimento, lembra rumor, isso lembra aquilo que nós chamamos de animação. Em outras palavras, foi quebrado o silêncio da morte. Isto simboliza que fomos chamados a fazer o movimento pela vida. O povo de Deus é um povo preparado para marchar, para transformar vidas. É preciso, queridos, abrir a boca e alterar uma realidade de escravidão e morte que, porventura, esteja à sua volta. Para isso, é preciso ouvir o chamado e não apenas escutar uma bela mensagem, se emocionar, se arrepiar, glorificar a Deus. Isso é bom, mas não deve parar por aí. É preciso se movimentar, é preciso ser instrumento do Senhor.
Versículo 8 continua dizendo: E olhei, e eis que vinham tendões sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, porém não havia neles espírito. Isso também pode acontecer. Um corpo íntegro, visível, palpável, concreto, porém sem vida. Não seria esse o seu caso? O que diferencia uma pessoa da outra é se ela possui ou não o Espírito Santo, o Espírito de vida. Finalmente, versículo 11. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu nossa esperança, fomos exterminados. O Senhor fala ao profeta que os ossos eram toda a casa de Israel. E quem é a casa de Israel hoje em dia? Somos nós. Sou eu, é você. Nós somos a casa de Israel. Mas Deus, amados, no final do texto promete restauração. Deus promete recomeço. Deus promete esperança. Então, queridos, precisamos acreditar no milagre do renascimento e da renovação. O sopro divino é quem revitaliza os ossos, é quem revitaliza os corpos mortos, a vida sem esperança. Então Deus nos pergunta: poderão reviver esses ossos? Essa situação, essa calamidade, esse caos instalado na minha vida, pode ser revertido? Há uma solução para os meus problemas? Amados, imitando o profeta, podemos responder: somente tu sabes, ó Deus. Então, Deus, do alto de suas misericórdias, do alto de sua bondade, nos diz que sim, sim, a vida é possível, mesmo no meio do território da morte. Então, amados, se você conhece e vê e percebe que o mundo é um tremendo vale de ossos secos, ossos sem vida, chegou a sua hora de agir. E você que também está nessas condições, chegou a hora de se comprometer com o Evangelho, se comprometer com o Espírito Santo. Então que Deus te abençoe e que esta palavra caia profundamente na sua alma e no seu coração. Fica na paz do Senhor Jesus e abra o seu coração e entregue-se a Ele neste momento. Fica na paz.